porque eles colocaram um nome chique, né? Identidade. Delícia! Parece que descobri que eu vou beber bastante água. Eu já louvei ao Senhor, ouvi o Senhor em meus louvores, mas ainda completa o que está faltando ainda através dessa palavra. Peça ao Senhor para usar a minha vida. Diga, usa a pastora, através do teu Espírito Santo, para falar o meu coração, Senhor. E peça, limpa os meus ouvidos. Limpe, Senhor, o meu coração, para que eu possa absorver e não somente escutar a palavra. E Deus, eu quero que o Senhor, mediante ou conforme for, seja para a leitura, não é? Tem dificuldade para ler, porque não enxergavam como antigamente. Então, uns têm dificuldade de ler de longe, outros têm dificuldade de ler de perto. Irmãos, tudo que eu estou falando, leve depois para o lado espiritual, que você vai entender. Então, esse problema é um problema que pode e que precisa ser corrigido. Porque é terrível você tentar ler um negócio e está tudo embaçado, não é? Então, é um problema que pode e que precisa ser corrigido. Por quê? Porque não vai se tornar um problema muito maior na frente. Mais tarde vai ser muito pior. Porque uma pessoa que tem um problema na visão, se ela não for ao oftalmologista ou usar um óculos, né, para corrigir, vai acarretar no futuro ou até mesmo no presente consequências que irão lhe prejudicar. E não é só não enxergar, que já é muito ruim, gente, não enxergar. Acontece vários sintomas que quem usa óculos sabe. São fortes dores de cabeça, não é? Dão forte dor de cabeça, dor nos olhos, no fundo do olho, lacrimejar demais, né? E no futuro, se eu não tratar, porque se você tiver um quadro clínico, no futuro pode causar catarata ou glaucoma. É complicado o negócio. Então, isso me levou, essa dificuldade em ler, em buscar assim, isso me levou, irmãos, a pensar que muitas pessoas não estão enxergando também na sua vida espiritual. Perderam um pouco a sua visão espiritual. Amém? Então, essa mensagem poderia ser ajustando o foco, poderia ser ótica espiritual, poderia ser visão espiritual, mas me veio sempre assim, ajustando o foco, porque você vê, mas está um pouquinho embaçado. Começou, né, a não enxergar como enxergava antes. Então, eu tenho observado isso nas pessoas, principalmente depois da pandemia. O que aconteceu? Deixaram de ter uma ótica de fé, de otimismo e de perseverança. Isso é perder a visão espiritual. Não enxergam mais a mão de Deus agindo, né? Não veem como enxergavam antes. Eles não veem Deus, né, com um propósito, né, numa promessa. Eles acabam por receber um diagnóstico terrível que está registrado lá na segunda carta que nós lemos de Coríntios, que ele cega o entendimento. O diabo. A gente recebe um diagnóstico de cegueira espiritual, que é muito mais complicado. O que nós enxergávamos antes como resposta de Deus, como Deus falando o que nós deveríamos fazer, né, ou guerrear contra, passa desapercebido. Porque nossa visão está fosca, está embaçada. Então a cegueira que tem atingido muitas pessoas hoje, ela não te deixa ver o que realmente está acontecendo. Por isso, o que acontece conosco? Gente, estou me incluindo, porque quando Deus fala, é com todo mundo, amém? Então, quando a cegueira vem,
a gente deixa as coisas acontecerem, observamos o mundo, aquele negócio, a gente vai sendo cego por essas coisas, a gente começa a não orar mais fervorosamente como orávamos antes, né? Não nos interessamos em ler a Bíblia, porque já não estou enxergando nada mesmo, então nem vou ler. Aí a gente perde o quê? A gente perde, não consegue ver as maravilhas e as preciosidades contidas na palavra de Deus. Isso é uma das causas da cegueira, irmãos. A nossa cegueira, a cegueira espiritual, ela não te deixa buscar mais a Deus para o seu próprio fortalecimento e cura. Você vira um caroneiro, parece que é um só ali, um batedor de cartão, e tem que bater o cartão, mas você mesmo não consegue, porque você não está enxergando a situação que está passando. Então você não consegue mais buscar forças em Deus. E você vai levando a vida. Está tudo muito bem, está tudo muito normal, está tudo muito tranquilo. Irmãos, como no físico, a nossa ótica espiritual, ela precisa de cura. Porque a gente sabe que se nós não tratarmos agora, depois vai virar um negócio pior. Então a nossa ótica espiritual precisa de cura. Senão nós vamos sofrer ataques na visão. E uma coisa interessante, que no mundo espiritual acontece e no físico não. Porque como eu disse, no físico como no espiritual, tem que buscar a cura. Mas uma coisa que acontece no espiritual, no físico, perdão, que no espiritual não acontece. Que é o quê? No físico, já é constatado que se você perde um dos sentidos, vamos dizer, a visão, nós estamos falando sobre ela, os outros sentidos são aguçados, né? Eles se aguçam. Aí você começa a ouvir mais, quando a pessoa que é cega, ela começa a ouvir mais, o olfato dela melhora. Então, os sentidos, né, as percepções são melhoradas, porque perdeu uma. Mas, irmãos, eu vou dizer que na cegueira espiritual, não é como no físico. A cegueira espiritual, ela anula os outros sentidos. Infelizmente. Ela anula, irmãos. Por quê? Porque se você não vê a Deus como via antes, você não vai buscar a Deus como buscava antes. Então, se você não busca a Deus, você não é fortalecido como antes. Então, a nossa força será pequena. Nós vamos perdendo a fé, vamos perdendo o amor, vamos perdendo o fruto do Espírito e várias coisas, né, registradas na palavra, várias coisas que a gente vai falando aqui. Mas nós vamos perdendo isso tudo por não enxergar o único caminho que leva a Deus. Porque a cegueira espiritual, ela é colocada por Satanás. Então, neste caminho, há várias coisas que te farão olhar e desejar, em vez de perseguir, né, de insistir e de percorrer este caminho. Então, ele vai colocando outras coisas para você, né, se embaraçar nessa vida. Então, a cegueira te faz ver somente aquilo que Satanás coloca. Então, não te deixa enxergar o caminho que leva ao Senhor. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque nessa carta de Coríntios, quando Paulo diz para eles que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, o que acontece conosco então? Porque eles eram incrédulos, então cegou o entendimento, eles não têm esse entendimento da palavra como nós temos, amém? Só que nós temos o entendimento da palavra. Então, o que acontece com essa cegueira espiritual? Quando eu tenho o entendimento e eu me torno cego, eu me torno o incrédulo. Eu me torno o incrédulo. Porque eu perdi, eu tenho entendimento, mas eu fiquei
cego. Então nós precisamos ajustar a nossa visão, irmãos, para voltarmos a enxergar as coisas de Deus. E eu coloquei algumas coisas aqui para nossa referência, porque é só um exemplo do que nós perdemos quando nós achamos que nós estamos vendo, mas a gente não está vendo nada. A gente está perdendo. Muitos que andaram com Jesus, até mesmo no Velho Testamento, que andaram com os profetas, estavam do lado dos profetas, não conseguiam enxergar como eles enxergavam os homens de Deus. Então eu vou dizer alguns exemplos aqui que nós perdemos com essa cegueira espiritual. Amém? Olha, naquela passagem de Eliseu, de Geazi, vocês lembram quando eles estavam, vocês lembram, né? Lembram no texto, né? Que ninguém estava lá, né? Mas no segundo livro de Reis, 6:17, conta essa história, de que o exército inimigo estava cercando Eliseu, e Geazi estava lá. Eu não vou contar a história toda, porque é curiosidade para você ler em casa. Mas aí eu quero trazer agora para a nossa ótica aqui espiritual. Olha, nesse exemplo, quem tem visão boa como Eliseu, o que ele enxergou? Ele enxergou o exército inimigo? Não. Ele enxergou o exército de Deus. Agora, quem era cego como Geazi, e era o discípulo de Eliseu, ele não enxergou nada. Quem tem boa visão, enxerga o exército de Deus. Quem é cego, não enxerga nada. Outro exemplo de Davi ali, no segundo livro de Salmos, 17, famosa história de Golias. Para você ver, gente, o que a cegueira faz conosco. Quem tem visão, enxerga Golias como afronta e escarnecedor, como Davi olhou. Vocês lembram? Quando ele fala, ele chega, todo mundo, ele fala, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Olha a ótica de Davi. Agora olha a ótica do restante do povo, que estavam cegos. Quem é cego, como o restante, já se veem como derrotados. Eles falaram, quem vai pelejar? Se nem o nosso rei vai, quem vai pelejar? Nós já morremos, esse gigante vai nos matar. É isso, irmãos. Quem perde a sua visão espiritual. Tem outra situação também muito interessante, com Estevão lá em Atos, capítulo 6. Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir. Mas ele tinha visão. E quem tem visão, como Estevão, vê os céus abertos. Ele estava, estou morrendo, estou indo para a glória. Mas quem é cego, irmãos, quem perdeu a sua visão, vê injustiça e morte. Mais um, né? Vai ser morto ali. Alguns até festejaram. Agora, um outro exemplo lindo, maravilhoso, o de Jesus. Quem tem visão como Jesus na cruz, vê uma humanidade sendo redimida. Agora, quem é cego, irmãos? Quem perdeu a sua visão espiritual, vê tortura. Ele foi torturado. Ah, ele é só mais um coitado que foi morto ali naquela cruz. Ou muitos chegam a dizer, isso foi uma mentira. Isso não aconteceu. Viu, irmãos? Como nós precisamos curar e ajustar o nosso foco quando ele está desfocado. Nós precisamos curar a nossa visão espiritual e passar a enxergar nitidamente como enxergávamos antes. Não é somente enxergar, porque enxergar é bom, mas é nítido. Eu estou vendo. É Bárbara, né? Alice?
Bárbara é a outra. A Bárbara, eu consigo enxergar de longe. Mas se jogar de perto, já embaçou. Mas estou vendo nitidamente a Alice. Perdão aí. Que é muito bom. A Amanda virou para mim e falou assim, mãe, se eu tiro o óculos, eu vejo as pessoas embaçadas, parecendo aqueles filmes de terror, que pensa que é a sombra. Deve ser horrível, gente. Deve ser horrível. Quem tem graus altos aí, né? Deve ser horrível não ver o formato do rosto das pessoas. É horrível. Agora imagina isso na vida espiritual, irmãos. Eu quero que você traga sempre para o lado espiritual. Então nós temos que buscar esta cura da nossa visão, da nossa ótica. Amém? Porque não só estamos perdendo no reino espiritual a nossa visão, que já é muito ruim, né? Como nós estamos perdendo também as bênçãos, a comunhão e a intimidade com Deus. Por quê? Outras coisas nós estamos enxergando, mas no espiritual não conseguimos. É um bloqueio que Satanás coloca. O físico enxergamos muito bem, o espiritual não paramos. Temos dificuldade e não enxergamos. Então nós estamos perdendo, irmãos, aquele ardente amor, tanto por Deus, como pelas pessoas. Eu falo assim, que a pandemia é muito ruim. Porque ela está acontecendo ainda. Mas para mim, em certo ponto espiritual, foi muito bom. Para mim foi como balançar a figueira que Deus fala lá. Está se revelando muitos crentes que eram só de carteirinha. Que vestiam uma capa, né, tipo do Chapolin Colorado. E estava lá. Para mim foi bom em certo ponto. Porque Deus precisou dar uma chacoalhada em algumas pessoas. Porque essa pandemia veio revelar quem realmente está buscando, quem está querendo, quem está sendo cego por esse mundo, quem está se escondendo às vezes, né? Então, para mim, né, na minha ótica, foi bom no reino espiritual, tá? Não confunda. Porque nós estamos, irmãos, perdendo não só o contato com Deus, como essa pandemia também, ela nos fez perder o contato com as pessoas. Então, se eu não estou conseguindo enxergar a Deus com uma ótica de amor, de dedicação, de busca, com as pessoas. Estamos enxergando as pessoas como só mais um número, mais pessoas, só. E o mínimo de contato possível, por favor. O mínimo. Não é assim? Uns ou outros que estão ali mais, né? Mas a maioria perdeu. Parece que veio assim uma escama, um pano negro, e jogou na frente da pessoa. Aí nós não conseguimos mais olhar as pessoas com uma ótica de amor e de compreensão. E a cegueira espiritual, irmãos, ela é tão grave que não é só nós que não enxergamos. Ela é tão grave que ela faz com que você faça o outro também não querer enxergar. Olha a gravidade dessa cegueira espiritual. Não é só você que não enxerga. Você faz com que o outro também não queira enxergar. Irmãos, isso aqui eu coloco porque Deus coloca no meu coração e eu escrevo. Por isso que eu quero que você abra para o Espírito Santo de Deus. Às vezes eu estou com dificuldade em falar para você, porque é difícil. Certos temas, porque a gente vê as pessoas se perdendo. E a gente não pode fazer muitas coisas, porque ela não quer enxergar. Então, além da gente perder a nossa visão, se a gente tem contato com os outros, a gente faz com que eles também não queiram enxergar, com o nosso desânimo,
com as nossas desculpas. Irmãos, eu estou cansada de ouvir desculpas. Estão com uma falsa preocupação de cuidado para esconder, irmãos. Estão usando a pandemia ou outras coisas para esconder uma realidade que essa pessoa que está me ouvindo em casa ou aqui mesmo não quer enxergar. Eu disse no início que muitos têm recebido o diagnóstico da cegueira espiritual. Mas eu disse, irmãos, que a cegueira espiritual, ela acarreta outras consequências. Ela nos causa outros transtornos. E outro transtorno dessa cegueira espiritual é o esfriamento na fé, ou da fé. Então hoje, você que está me ouvindo, com o seu coração, ouça, se você não está usando o desânimo, as suas desculpas, ou a sua falsa preocupação de cuidado, para esconder o seu esfriamento na fé em Cristo Jesus. Se você não está naquele sono espiritual. Quando nós ministramos a ceia do Senhor, nós falamos lá, na carta em Coríntios, quando Paulo nos ensina, e ele fala que muitos dormem. Não é dorme aqui, irmãos, literalmente dormir, não. Uma caminha com seu travesseiro, não. É dormir um sono espiritual, ou muitos já morreram. É tudo espiritual. Então, observe bem a sua vida. Se você está cego, a ponto de não enxergar o que está acontecendo contigo, porque lá em Lucas 6,39 diz que um cego não pode guiar outro cego. Não dá, não dá. E a cegueira, ela acaba sendo contagiosa para quem anda do seu lado. É difícil. Então, irmãos, nós precisamos deixar Deus tirar todas as nossas escamas dos olhos, dos nossos olhos. Tirar isso que está embaçando. É os cuidados do mundo, é o que? A sua fraqueza, é o que? Seja lá o que for, irmãos, Deus é poderoso para arrancar tudo. Amém? Se você quiser. Se você quiser ter uma visão restaurada hoje, né? Uma visão limpa, clara. Então você precisa deixar, nós precisamos deixar Deus tirar todas as escamas e limpar a nossa visão espiritual. Às vezes você está enxergando a poeirinha que está aqui no chão, que está aqui, um negocinho que está fora. Não, a pastora bebeu 5 copos d'água. 5 copos de água. Você põe muito reparo nesse físico. Mas o espiritual que está acontecendo, você está perdendo no reino espiritual. Então fique de olho, irmãos, é no reino espiritual. O físico Deus cuida para você, amém? Deus faz acontecer para você. Se você estiver ligado no trono da graça do Senhor, Ele vai cuidar de você. Glória a Deus. Amém. Então deixe Deus limpar a sua visão, para que possamos enxergar quem nós nos tornamos realmente com o passar dos tempos. Você achava que você era mais crente antigamente do que é hoje? Tem um problema aí. Tem uma dificuldade aí. Tem que ser acertado. Porque hoje você tem que se sentir mais crente do que era antigamente. Claro que o primeiro amor é marcante. É como a primeira namorada, o primeiro beijo, aquele negócio todo, né? Porque Jesus é o nosso noivo, é como se fosse assim, um sentimento gostoso. Mas espera aí, essa chama, o congresso aí, né? Reacendendo a chama, amém? Essa chama não pode acabar nem apagar. Então a gente tem que ver realmente assim, estou enxergando quem eu sou ultimamente ou atualmente? Quem eu sou? Eu estou perdendo a minha visão espiritual?
Eu continuo buscando e amando a Deus, me entregando como eu buscava antigamente? Nós estamos buscando limpar nossa visão para trazer clareza à nossa vida? Ou nós estamos permitindo que os cuidados deste mundo venham nos cegar pouco a pouco? Porque é uma estratégia de Satanás. Eu converso com algumas pessoas, irmãos, não se iludam. Satanás é muito astuto. E ele está mudando a tática dele de trabalho. 7h45. Estou quase terminando, pastor. Você tem percebido que Satanás não tem se apoderado do corpo das pessoas com possessão ultimamente, tão como era antigamente, né? Antigamente, quase todas as igrejas tinham expulsão de demônios, né? As pessoas entravam, expulsavam aquele negócio todo. Satanás está esperto hoje. Não é assim mais não que ele vai, não. Ele vai de mansinho. Ele vai ali, fica do lado, coloca coisas para você. E eu cito o exemplo de Pedro, que estava do lado de Jesus. E às vezes ele vai usar uma pessoa que está perto de você. E às vezes com boa intenção, como Pedro estava. E só quem tem ótica espiritual, não está cego, a sua visão está limpa, é curado, consegue enxergar os ardis de Satanás. Como Jesus, claro, viu. Quando ele precisava morrer. Mas Pedro falou o quê? Nada vai te acontecer. Aí você fala, não, Pedro é valente, guerreada, vai lá na frente de Jesus. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Ele usou de possessão de Pedro. Ele se manifestou lá, aquele negócio ridículo. Não. Foi ardil, foi sutil, foi sagaz. Porque é assim que ele está fazendo hoje. Vai de mansinho, enfia no meio e fala, não, nada vai te acontecer. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. A nossa visão tem que ser limpa e tem que ser ajustada. Amém? Porque vemos que a cegueira espiritual, ela só nos traz prejuízos. E não é isso que Deus quer. Então, uma visão perfeita em Deus, ela te faz enxergar o quê, irmãos? Não só aqueles exemplos que eu dei, mas para os dias de hoje. Você está, irmãos, numa luta, né? Na tempestade. Quando você tem uma visão espiritual, Deus te faz enxergar uma bonança em meio à tempestade. Amém? Te faz enxergar alegria através da tristeza. Te faz enxergar vitória após a guerra. E quando você tem uma visão restaurada, curada, limpa, sã, te faz enxergar que nós somos abraçados e amados, envolvidos por Deus, ao invés de nos sentirmos excluídos e abandonados. Se você se sente sozinho, irmãos, às vezes em meio à multidão, tem um problema. Não é normal. Se você está aqui dentro dessa igreja e se sente só, não está legal, não é normal. Tem que mudar a sua ótica para com Deus e para com as pessoas. Mude a sua visão, amém? Enxergue Deus te amando, te abraçando e te envolvendo em nome de Jesus. Aí sim, você terá esse coração limpo e não uma baixa autoestima. Então, quando nós mudarmos nossa ótica, a maneira como nós vemos as coisas, né? As pessoas também, a nossa vida, irmãos, ela vai mudar. E nós vamos conseguir mudar a ótica de muitas pessoas. Aí não somente você será curado, mas você vai conseguir influenciar na sua visão espiritual outras pessoas, na sua animação, na sua vontade, do seu querer de servir a Deus, amém? De fazer o melhor. Deus vai te conduzindo o caminho que você tem que percorrer, porque você está enxergando esse caminho nitidamente. Glória a Deus. Então, uma frase para ficar marcado para você aí.
que os vencedores, os filhos de Deus, são aqueles que buscam ajustar a sua visão quando ela está desfocada ou quando está começando a ficar desfocada. Ele não deixa piorar, amém? O vencedor, ele começa, não aceito isso. Vou buscar a minha cura, vou restaurar essa visão. Porque lá em Hebreus 12:2, para mim ali, fazer um favor. Guarde esse versículo. Na hora que você estiver ali naquela situação, que você olha para um lado, não tem jeito, olha para o outro, não tem jeito. Como se diz, né? Tem inimigo aqui, tem inimigo ali, tem situação cá. Você vai olhar para onde? Para cima. Em Hebreus 12:2 fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Amém? Quer limpar a sua visão? Para de olhar. Problema, situação. Problema todo mundo vai ter, gente. O negócio é que quando você olha para Jesus, Ele te dá clareza para você sair dessa situação, resolver essa situação. Amém? Feche os seus olhos. Como nós não podemos colocar as mãos nos olhos, porque da pandemia, um simbolismo, eu queria que você colocasse a mão sobre a sua testa, por favor, como se estivesse colocando nos olhos. Você vai pedir cura, restauração total da sua visão espiritual. Pai, em nome de Jesus Cristo, pela fé que eu tenho no Senhor, eu creio, Senhor, que quem está me ouvindo agora, em casa ou aqui mesmo, se ele também tiver fé no Senhor, ele vai sentir as mãos do Senhor, tirando as escamas dos olhos deles, limpando a sujeira que está obstruindo a visão, aquelas picuinhas, aqueles probleminhas que eles dão vazão demais, e que está prejudicando, às vezes 10, 20% da sua visão. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora que os ardis de Satanás não tenham efeito sobre essas pessoas que creem no Teu nome. Que agora, Senhor, pela fé, os seus olhos espirituais venham ser limpos, venham ser purificados, venham ser ajustados na ótica do Senhor. Nós precisamos enxergar como o Senhor vê, precisamos viver como o Senhor vê, e nós estamos perdendo, Senhor, essa visão, estamos deixando os cuidados do mundo tampar, tapar, obstruir, nos cegar. Senhor, tenha misericórdia. Primeiro cure a nossa cegueira, eu te peço, cure, Senhor, restaura a nossa visão, e depois cure as consequências dessa cegueira, Pai. Que se alguém, através dessa cegueira espiritual que Satanás tem colocado, entrou no esfriamento da fé, entrou no sono e está dormindo espiritualmente, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, desperte essa pessoa, levante esta pessoa, que ela não venha ser contada como mais um membro, mais uma pessoa dessa igreja, mas que ela venha ser contada como um guerreiro que está pronto e está com uma visão nítida do poder do Senhor, e que o Senhor pode fazer por nós essa batalha. Que ele venha se tornar um guerreiro que não se deixa embaraçar nessa caminhada. Que ele venha ser o filho do Senhor, que não se deixa cegar pela beleza deste mundo. Pai, em nome de Jesus, venha com a tua mão de poder e toque nos nossos olhos, e cure a nossa vida, cure a nossa alma, traga saúde não somente física, mas uma saúde espiritual
da qual nós precisamos. Cura os teus filhos, cura a tua igreja, Senhor. Porque o Senhor não vai levar uma igreja doente, o Senhor não vai levar uma igreja despreparada, o Senhor não vai levar uma noiva cega. Não é isso que o Senhor quer. Cura-nos hoje, Senhor. Cura-nos hoje, Deus. Precisamos do Senhor. Não deixe que nada venha ocupar a nossa visão do lugar que pertence ao Senhor. Pode tirar sua mão da testa. Se você creu, irmãos, está orado. Mas persevere nesta palavra. Porque quando a semente é lançada, o inimigo quer arrebatar. Os corvos vêm, os espinhos vêm, o sol vem para arrebentar a semente. Então você não pode deixar. Então, zele por essa palavra no seu coração. E quando você sentir que você não está orando mais fervorosamente como orava antes, não ama ler a palavra como amava antes, você fala: a cegueira está querendo me pegar, mas eu não vou deixar. Porque Deus tem curado a minha vista. E nós não podemos, irmãos, perder isso. Olhe para mim. Desde quando você se entregou ao Senhor Jesus e ao seu senhorio? Vivemos neste mundo físico, mas respondemos ao espiritual. Amém? Respondemos ao espiritual. E se você não está enxergando isso, você já se tornou um perdedor, infelizmente. Então acorde hoje, limpe a sua visão hoje, porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Então não tem como a carne, o físico, estar em contato com o espiritual. Fique de pé em nome de Jesus. Então sempre procure ajustar o seu foco. E o nosso foco, o nosso alvo é Jesus. Amém? Estenda a sua mão direita aos céus. E glorifique ao Senhor pela palavra. Glorifique ao Senhor pelo seu amor. Se renda agora em nome de Jesus Cristo. Temos alguns minutinhos para a sua adoração ao Senhor. Amém? Glorifique pela limpeza da palavra, pela renovação da palavra, pelos louvores cantados ao Senhor que você entoou para adorar ao Senhor, o único Deus, justo e verdadeiro, que vive e que reina para sempre em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Tu és digno, Tu és santo, Tu és poderoso. Grandioso é o Senhor. Obrigado pela Tua palavra limpar as nossas vistas. Obrigado pela Tua palavra limpar os nossos corações e as nossas mentes. Muito obrigado, Senhor, por esses confrontos que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para o aperfeiçoamento dos santos, para a Tua noiva estar preparada para o grande dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és digno, Tu és santo, Tu és poderoso. Condenado Vamos ministrar a bênção apostólica e depois estamos cerrados. Aí vocês podem, amém? Continuar no louvor em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, essa unidade, esse aperfeiçoamento que Ele faz com o corpo do Senhor,
esteja com você, aonde você andar, amém? Que a sua família venha ser abençoada e edificada. Persevere em nome de Jesus nessa jornada e não desista, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares, amém? Glória a Deus. Vão em paz, irmãos, que Deus os abençoe.